Bom, galera, vai mais aí um vídeo aula de química para vocês. Vamos começar falando de estrutura atômica. Vamos lá. Bom, vamos começar então falando sobre os prótons, né, os nêutrons e os elétrons. Então é assim, a matéria ela é formada de pequenas partículas, né? Os átomos, esses são formados por partículas elementares, sendo as principais os prótons, os elétrons e os nêutrons. Os prótons e os nêutrons, eles são formados por quarks. Então, no núcleo do átomo estão os prótons e os nêutrons, e girando em torno deste núcleo estão os elétrons. Um próton em presença do outro próton se repele, e a mesma coisa acontece com os elétrons. Mas entre um próton e um elétron existe uma força de atração, como no exemplo do âmbar e da palha. Desta maneira, atribuímos ao próton e ao elétron uma propriedade física denominada carga elétrica. Os prótons têm carga elétrica positiva, enquanto os elétrons já têm a carga elétrica negativa. E os nêutrons são desprovidos de carga elétrica, pois eles não apresentam efeitos elétricos. Então, no átomo, normalmente, não existe predominância de cargas elétricas, ou seja, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Neste caso, dizemos que o átomo ele é eletricamente neutro. Vamos falar agora também um pouco sobre a eletrosfera, né? Que o conceito da eletrosfera também pode ser conhecido como esfera de elétrons. Ele surgiu com um neozelandês que é Ernest Rutherford, se eu não me engano o nome dele. Isso foi mais ou menos no ano de 1911, que ao refletir sobre o fenômeno da radioatividade em uma experiência, ele buscou uma explicação para o desvio de apenas algumas partículas alfas positivas e a passagem praticamente livre das outras que atravessarem uma fina lâmina de ouro. E aceita até então o modelo de Thomson, o modelo de Passos, como ficou conhecido. Rutherford viu-se obrigado a justificar os átomos, não mais como justapostos, como Dalton pensara anteriormente, né? E tão pouco constituído de partículas negativas dispersas numa esfera positiva, como Thomson propôs, mas com pequenos e densos núcleos positivos dispersos em espaços vazios, no quais as partículas muito menores e negativas foram, como é que se diz, elas giravam em órbitas circulares em torno de cada uma delas, né? Semelhantes ao sistema solar, daí formando a chamada eletrosfera. Falar agora um pouco sobre a relação de massa, que a química ela possibilitou à humanidade uma melhora substancial em sua qualidade de vida, pois a partir de seus princípios foram criados os medicamentos, combustíveis, alimentos, tecidos, entre outras coisas. E então, para que a química fosse economicamente viável, tivemos que aprender a manuseá-la, e daí também tivemos que aprender a quantificá-la. A quantificação nos permitiu saber exatamente o quanto gastar de reagentes, o quanto produzir, e muitas vezes é preciso determinar também o número de átomos ou de moléculas das substâncias que reagem ou são produzidas. Para isso, um primeiro passo a gente tem que conhecer a massa do átomo. A eletroestática é uma área de eletricidade que ela estuda o comportamento e as propriedades das cargas elétricas, que geralmente elas estão em um repouso. E esse tipo de eletricidade também é conhecido como eletricidade estática. E ela encontra-se em toda parte, sendo seus efeitos perigosos quando não há o devido conhecimento. E geralmente a eletricidade estática acontece quando levamos um pequeno choque ao pegar na maçaneta da porta, ao retirar a blusa de lã, por exemplo, quando a gente escuta aqueles estalinhos, sabe? E isso acontece porque tudo existe no universo possui uma grande quantidade de carga, mas nem sempre a gente consegue notar ela por causa do equilíbrio que há entre elas. E cargas elétricas foi assim, no início dos estudos das cargas elétricas, começou quando o homem identificou que existia um tipo de energia na atração de materiais diferentes. Especificamente quando Tales de Mileto, que era um filósofo e um matemático e também matemático grego, ele atritou uma pedra de âmbar em pelo de animal e atraiu pequenas partículas de pó. E daí, nesse estudo, foi importante entender o conceito de matéria, que significa tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, ou seja, isso é matéria.
E o átomo é uma partícula descoberta desde a antiguidade. Os cientistas sempre procuraram definir um modelo atômico para representá-la. Um dos principais modelos que estudamos hoje é o de Bohr, né? Rutherford Bohr, que ele tem se adaptado às novas descobertas científicas sobre o elemento. E agora vamos falar um pouco sobre o número de massa do átomo. O número de massa é a soma do número atômico ou número de prótons com os nêutrons existentes no núcleo. Ou seja, o número de massa é a quantidade de partículas presente no núcleo do átomo. Por exemplo, o elemento sódio possui 11 prótons e 12 nêutrons. Qual seria a massa dele? A massa dele seria o somar os prótons com os nêutrons, que daria 23. Então, a partir dessa forma, né, foi que também a gente aprendeu a descobrir quantos nêutrons existem em determinado átomo. E na representação de um elemento químico, o número de massa ele aparece na parte superior e o número atômico vem na parte inferior, conforme eu mostrei aí para vocês nesse exemplo que eu passei. E sobre isotopia, isobária e isotonia. A isotopia é a propriedade de dois átomos. Eles apresentam um número atômico de prótons idênticos. Então, com os diferentes números de massa, isso ocorre, por exemplo, quando um mesmo elemento possui vários isótopos em que a diferença deles está no número de nêutrons. Então, aqui no slide dá para ver também um pouco, né, um exemplo melhor lá em cima, a diferença entre prótons, massa e nêutrons nele, sabe? E a isobária ela é a propriedade de dois átomos de elementos químicos distintos. Ou seja, ela é com diferentes números de prótons, ela possui o mesmo número de massa. E a isotonia ela é a propriedade de dois átomos distintos apresentarem o mesmo número de nêutrons. Então, agora vamos continuar falando. E por último, né, que é o que é isoeletrônicos. É bem simples o conceito dele, pois eles são átomozinhos que apresentam a mesma quantidade de elétrons. Por exemplo, aí nesse desenho que eu coloquei aí no slide, dá para ver que tanto o íon sódio quanto o átomo do neônio, ele apresenta os 10 elétrons. Agora vamos fazer os exercícios, né? Conforme é pedido, que são três. E o primeiro é o seguinte: um cátion metálico trivalente tem 76 elétrons e 118 nêutrons. O átomo do elemento químico do qual se originou tem número atômico e número de massa respectivamente. Temos as opções A, 76 e 194, B, 76 e 197, C, 79 e 200, D, 79 e 194 e E, 79 e 197. Então a questão correta seria a questão E, porque o número atômico e o número de prótons que o átomo possui, no estado fundamental, os prótons são iguais aos elétrons, visto que é um cátion trivalente, ou seja, ele possui a carga mais 3. Então ele perdeu 3 elétrons, ficando com 76, o que significa que antes ele tinha 79 elétrons e o número atômico também igual a 79. E já o número de massa é a soma dos prótons com os nêutrons, que seria 79 mais 118, que daria 197. Agora é o exercício 2. Bom, certo átomo possui 17 prótons, 20 nêutrons e 17 elétrons. Qual dos átomos representados abaixo é o seu isotônimo? Então temos aí as opções, né? E a opção correta seria a D. Por que a D? Porque os isotônios eles possuem o mesmo número de nêutrons que é encontrado pela subtração dos números de massa. E no canto superior esquerdo, pelo número de prótons, e no canto inferior esquerdo. Assim temos que 40 menos 20, né? Que daria 20. E o exercício 3. Em relação à isotopia, isobária e isotonia, podemos afirmar que aí temos aí as opções, né? A, B, C, D e E. E a correta seria A. Por que A?
porque a B era incorreta, porque os isobários eles são entidades químicas que possuem o mesmo número de massa. A C incorreta, porque os isótopos são entidades químicas que possuem o mesmo número de prótons. E a D seria incorreta, pois são relações que dizem respeito apenas ao número do átomo. E a E, por causa da mesma coisa da D.